Olá, muito boa tarde. Hoje é Dia Mundial do Turismo e vamos olhar o trabalho que a Igreja Católica procura desenvolver através da Pastoral do Turismo. Será dentro de instantes. Apresentamos-lhe uma entrevista com o Padre Carlos Godinho, que é o responsável por este setor da pastoral. Para já, olhamos os temas da atualidade religiosa. No Jubileu dos Catequistas, Francisco disse que todo o anúncio é pascal e criticou aqueles que desviam o olhar dos pobres. O jubileu era dos catequistas, dos que anunciam o Evangelho. Vieram de todo o mundo, também de Portugal, com uma representação de 700 agentes pastorais. Na manhã do domingo, a reunião na Praça de São Pedro foi sobretudo para escutar os desafios do Papa Francisco. É amando que se anuncia Dio amore, non a forza di convincere, ma imponendo la verità, nemmeno irrigidendosi attorno a qualche obbligo religioso o morale. Dio si annuncia incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino, perché il Signore non è una idea, ma una persona viva. Palavras que se identificam com este pontificado, onde as referências à alegria e à atenção aos pobres são uma constante. Neste domingo, para introduzir um conceito novo, quando se refere à cegueira da indiferença. Chi soffre questa grave cecità assume spesso comportamenti strabici, guarda con riverenza le persone famose e distoglie lo sguardo dai poveri e dai sofferenti, che sono i prediletti del Signore. No fim da missa e na alocução que precede a oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco agradeceu aos catequistas o empenho na Igreja ao serviço da evangelização na transmissão da fé. Mais partilha e trabalho em rede, uma urgência debatida em Fátima nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social. Pensar a comunicação na Igreja Católica em Portugal. Este era o tema que enquadrava desta vez a reflexão de jornalistas e responsáveis diocesanos pela comunicação social. Um momento de encontro para olhar a situação vivida nas dioceses. Isto vem na sequência de um périplo que o novo diretor do secretariado, o Padre Américo Aguiar, fez por todas as dioceses, em contacto com os seus bispos. Aqui teremos a oportunidade de, mais uma vez, os ouvirmos, mas neste caso de nos ouvirmos uns aos outros. Portanto, este ano, mais do que o objetivo não é tanto que nos ouçam a nós, mas ouvirmos uns aos outros, de modo que, conhecendo-nos melhor, possamos, de facto, por um lado, termos consciência daquilo que é a realidade dos instrumentos de comunicação no nosso país e, a partir daí, entre todos, tentarmos rentabilizar esforços, tentarmos responder melhor àquilo que são as obrigações da Igreja nesta matéria. Para a Igreja comunicar com o mundo, precisa de comunicar bem ao nível interno. É preciso melhorar o contacto entre as estruturas da Igreja que, a nível das dioceses, lidam com a comunicação social. De norte a sul, percebem-se ritmos diferentes, mas também uma sensibilidade nova face aos novos desafios. Já não estamos só a pensar na sustentabilidade do nosso jornal diocesano, que era praticamente o grande tema que preenchia as jornadas, mas estamos a pensar em trabalhar em rede, saber o que cada diocese pode estar e fazer ligada a outra diocese, juntar as energias, depois os diversos elementos novos que vão surgindo, o gabinete de imprensa, a capacidade de responder ao mundo, ou seja, ao universo dos jornais, da nossa comunicação ter como alvo também o público, mas ter como alvo os próprios profissionais. Por isso é importante a partilha de práticas e um conhecimento daquilo que em matéria de comunicação se vai fazendo em cada diocese. A visita que o diretor nacional fez, o Padre Américo, a cada diocese, penso que foi um passo extraordinário para dizer: tu não estás só neste projeto, Portugal inteiro, a Igreja inteira em Portugal está contigo e vamos arranjar processo de nunca partir esta ligação.
E para reforçar esta dimensão, foram os responsáveis diocesanos a usar da palavra nos primeiros painéis destas jornadas. Para quê? Para que aquilo que eu ouvi em 20 dioceses pudesse ser ouvido por todos, como aconteceu na tarde de ontem. Nós tivemos quase os 20 responsáveis diocesanos, cada um a falar-nos do plano das comunicações sociais diocesano e na relação ou nas expectativas que têm em relação ao nível nacional, àquilo que é o Secretariado Nacional das Comunicações. Trabalho de proximidade, partilha de boas práticas e uma comunicação em rede. Parece ser o itinerário a seguir nos próximos tempos na comunicação pela Igreja Católica. Há um caminho a percorrer que parece tardar a ser percorrido e parece que nunca mais se encontram as soluções para que assim aconteça. E nós fomos vendo aqui que quando nos olhamos uns nos outros, todos queremos o mesmo e se calhar podemos olhar para aquele que está ao nosso lado e dizer, vamos lá, porque estamos todos metidos nisto e é isso que todos queremos. Eu acho que estes encontros num ambiente de comunicação digital, mas que possibilitam essa partilha e esse diálogo cara a cara, permitem que grandes passos sejam dados, porque de facto tanto os princípios como os objetivos são comuns, vamos em conjunto percorrer esse caminho. As dificuldades sentidas por algumas dioceses em matéria de comunicação podem ser colmatadas pelo auxílio de outras com mais experiência nesta área. Uma rede de partilha articulada com o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. A formação, para dentro e para fora, a questão dos gabinetes de comunicação, a questão dos porta-vozes, a questão daquilo que possa ser uma formação, uma oferta de formação muito prática nas redes sociais, na escrita criativa, tantas e tantas coisas que nós podemos fazer e não é preciso inventar muito, são coisas que muitas delas existem em algumas dioceses. É uma questão de nos organizarmos e calendarizarmos as coisas de maneira a que o trabalho em rede possa trazer mais valias para todos. Eu penso que também já chega de nos desculparmos simplesmente com que não podemos, com que não somos capazes, com que as dificuldades são muitas. Por isso é que é fundamental que tenhamos uma clara dimensão daquilo que já somos, por isso o meu apelo será a que sejamos claros, a que não tenhamos medo. O resultado do debate destas jornadas será ainda enviado aos diretores diocesanos das comunicações sociais. Tudo dará corpo a um documento que será entregue em novembro na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Imagens, mensagens claras, tudo nas plataformas digitais. Comunicar hoje é assim e a Igreja não pode ficar de fora. Hoje há excesso de informação e ninguém a consegue acompanhar. O que toca às pessoas é a mensagem curta e fora do comum. São estas as regras do jogo da comunicação no século XXI e a Igreja Católica, se quer comunicar, tem de dominar este alfabeto. O alerta passou pelas jornadas de comunicação social, onde se falou do desafio digital. O ambiente digital é diferente, porque é um ambiente de abundância de informação, de estímulos comunicacionais e informacionais constantes, permanentes, em variação. Por isso é um ambiente que hoje em dia estimula muito mais a emoção, a instantaneidade, a superficialidade, a variedade, não o planeamento, mas a intuição e o instinto. E, portanto, a comunicação da Igreja tem que também ajustar-se a este novo ambiente, através de uma presença assídua, constante, tirando partido dos mídia, não é? Mas também comunicando desta forma mais emocional, intuitiva, constante, permanente, com uma presença forte nos mídias sociais. Outrora a Igreja comunicou com a pintura, o teatro e a escultura. Mas hoje os desafios são diferentes e os meios do passado já não são a melhor solução para passar a mensagem. Ahora estamos en una época en que resulta que viene definida por la comunicación. Estamos en la sociedad de la información y la Iglesia tiene que adaptar su lenguaje, no la verdad no se puede renunciar a ella, la verdad del mensaje del Evangelio, tiene que transmitirlo a los hombres y mujeres de hoy, que donde nos entiende y como nos entiende es con los lenguajes de los medios. Tenemos que ser concisos, tenemos que buscar esos sentimientos de las personas, contar historias. Dicen que el mejor predicador es fray ejemplo. Bueno, pues nosotros tenemos muchas historias, hay muchas Madres Teresas de Calcuta, hay mucha gente entregada, no solo es un discurso teórico. Ese es el mensaje que la Iglesia quiere transmitir diciendo la verdad del Evangelio.
Hoje o que mais toca é o que é próximo da realidade das pessoas. O objetivo é comunicar com eficácia e isso passa por contar uma boa história, mostrar o testemunho de uma vida. Porquê? Porque uma história é algo que tem princípio, meio e fim, apelativo, tem pessoas, personagens e tem motivos, dá um sentido e atrai e capta a atenção. Claro que também neste ambiente muito intenso e de grande variedade não convém que a história seja muito longa. Uma história focada e precisa, mas é uma das formas de comunicar e aí podemos também formalmente, neste aspecto, também aprender muito com os evangelhos e com as parábolas de Cristo. O impulso missionário da Igreja é o desafio de comunicação. E hoje comunicar de forma eficaz é conhecer meios e plataformas inovadoras que permitam comunicar com criatividade, de forma simples e atraente. Passa por aqui a comunicação na Igreja em Portugal, que foi tema para as jornadas de comunicação social que decorreram em Fátima. É em agência.eclésia.pt que pode acompanhar estes e outros temas. Agora, o trabalho da Igreja Católica atento ao turismo, neste dia em que se assinala o Dia Mundial do Turismo. O jornalista Paulo Rocha conversou com o padre Carlos Godinho, responsável pela Pastoral do Turismo. Obrigado, Padre Carlos, por estar no programa Eclésia neste Dia Mundial do Turismo, que é assinalado em torno deste tema, Turismo para Todos, promover a acessibilidade universal. Que proposta é esta para a atividade turística? A proposta é da Organização Mundial do Turismo e depois partilhada também, para nós agora no contexto eclesial, pelo Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. É, no fundo, a perspectiva de que o turismo é um bem que deve ser acessível a todos. Aliás, isso fundamenta-se até no próprio Código de Ética para o Turismo, afirmando claramente nos seus artigos que o turismo deve ser um bem acessível a todos. E neste sentido, este ano, a Organização Mundial do Turismo propõe precisamente esta temática, turismo para todos, promover a acessibilidade universal. O Código de Ética referiu, e como indica na nota que publicou, fala num direito aberto a todos. Diante de tantos direitos que colocam em causa a dignidade da pessoa humana, que prioridade dar a este direito ao turismo? Eu julgo que, e refiro também agora numa adequação à realidade nacional, certamente que este direito tem que se enquadrar no desenvolvimento das condições de vida globais de qualquer sociedade e das pessoas, de qualquer família. Mas, digamos que, sabendo que essa será sempre uma realidade ideal, naturalmente que tentar, pelo menos, colmatar em situações de pobreza, embora não olhe só para esta realidade, mas em situações de pobreza, colmatar uma realidade que hoje é transversal e que tantos podem partilhar e permitir que muita gente que não tem condições económicas possa usufruir, de facto, deste bem que é o turismo, com todas as suas consequências, naturalmente, no crescimento, desenvolvimento da pessoa e depois na relação com os demais. E até na sua formação cultural. Para além do lazer, do repouso, que outras marcas devem caracterizar a atividade turística? Nós, de facto, e aí a nota do Conselho Pontifício é muito clara e eu recolhi alguns aspectos mesmo da nota. Para além da ocasião de repouso, há uma dimensão de reconhecimento recíproco dos povos e culturas, o sentido do diálogo, que é tão importante hoje, a perspectiva do desenvolvimento económico, naturalmente, que é inerente à prática do turismo e às vezes até excessivamente olhado só nesta perspectiva, embora este seja um aspecto naturalmente determinante e importante, mas ao mesmo tempo uma realidade que promove a paz e o diálogo entre as pessoas e os povos, também outra dimensão fundamental e que nós devemos privilegiar, para além naturalmente da formação e educação das pessoas. E entra depois da perspectiva de facultarmos ou não a possibilidade desta formação, desta cultura a jovens e crianças e mesmo às pessoas idosas, enfim, que é outro aspecto depois que eu fiz questão de considerar também nesta nota. Gravámos esta breve conversa a propósito do Dia Mundial do Turismo no Recanto de Lisboa, quando o Padre Carlos está em trânsito e quando a cidade de Lisboa está cheia de turistas. Exatamente. Corresponde este turismo a essa marca da atividade turística que é proposta e que acaba de apresentar?
Quer dizer, eu penso que de alguma forma a realidade turística que nós temos provavelmente será ainda de uma camada que pode suportar exatamente a vivência, a realidade do turismo. Se calhar, talvez algumas camadas mais privilegiadas, alguma sociedade com alguma parte da sociedade, pelo menos com pessoas com maiores rendimentos ou com rendimentos médios. Aqui trata-se de olhar agora em particular esta acessibilidade a todos, embora eu foque dois aspectos essenciais, permitir a acessibilidade ao turismo por parte daqueles que não têm recursos económicos para poder fazer turismo. Isso significa tornar o turismo mais barato? Pode significar tornar o turismo mais barato ou encontrarmos formas, sobretudo, de dinamizar uma realidade que eu fiz questão de acentuar no contexto nacional, que é o turismo social, no sentido de poderem efetivamente usufruir da mais-valia do turismo e destas riquezas do turismo. Isso depois, naturalmente, que o turismo social tem que empenhar as várias instâncias, seja de facto instituições públicas, empresas, também com essa vocação, digamos, de serviço social ou pelo menos de comparticipação em termos, digamos, de promoção social, tem que empenhar instituições e tem que empenhar depois cada um particularmente com esse sentido profundo de solidariedade e de partilha com os demais. Tem que empenhar a própria Igreja e eu faço algumas sugestões nesse sentido, precisamente. Por exemplo? A Igreja poderá, aliás, a referência é mesmo essa, poderá promover colónias, sobretudo quando nós olhamos para crianças e jovens do interior com muita dificuldade de aceder ao mar e poder beneficiar dos benefícios do mar e, sobretudo, também toda a realidade de animação de uma costa litoral. A possibilidade, por exemplo, de, nas viagens organizadas pelas paróquias, haver uma espécie, digamos, de acréscimo por parte daqueles que têm maior possibilidade do montante, possa beneficiar alguém que não tem possibilidade de viajar e de acompanhar aquele grupo da paróquia. E é uma forma de partilha. Naquele valor atribuído à viagem, acresce um pequeno montante e se calhar todos partilham, permitindo a alguém ou uma ou outra pessoa, enfim, que não tenha meios e recursos para poder viajar e poder acompanhar o grupo. A possibilidade, eventualmente, de se criar um fundo, embora tenhamos já fundos para responder às necessidades básicas das pessoas, mas reconhecendo os benefícios do turismo, um fundo ao nível da paróquia que possa, ou das comunidades, enfim, diversas, que possa, de facto, beneficiar também os mais favorecidos, no sentido de que eles possam participar em atividades turísticas. Ou ainda depois, temos hoje múltiplas pessoas nas nossas comunidades com espaços fechados em vários recantos, quer do país, já não me refiro tanto ao estrangeiro, mas sobretudo no país, e por que não, às vezes até essa disponibilização de um determinado espaço que está fechado para que uma família com parcos recursos possa usufruir pelo menos de um tempo. Também passa por aí o sentido de partilha, não apenas o económico, o dinheiro, mas também os meios que as pessoas têm e que podem partilhar, disponibilizando-os a favor dos outros e, sobretudo, dos mais favorecidos. Que expectativa tem para a concretização dessas propostas quando há, infelizmente, tantas pessoas ainda com carência de bens de primeira necessidade? Sim, se calhar corremos o risco de relegar esta realidade para um segundo plano, mas penso que a mais-valia desta nota e, sobretudo, a mais-valia deste tema proposto pela Organização Mundial do Turismo, como comecei por referir, é exatamente nos fazer despertar para este aspecto essencial que é definido para todos. De facto, o turismo tem que ser um direito acessível a todos. Certamente que não iremos privilegiar logo como realidade básica, sobretudo se as pessoas não têm condições de vida, se não têm condições de se alimentarem ou se não têm condições de, eventualmente, nas suas casas, enfim, condições básicas de vida que assegurem a sua dignidade e uma vivência digna na sua própria casa. Claro, temos aqui prioridades. De qualquer forma, neste contexto, acho que o turismo e o usufruir dos benefícios do turismo é este desafio de facto de ir mais além. Claro que se eu estou à espera de melhorar as condições de vida das pessoas para que elas possam algum dia beneficiar dele, há pessoas que se vão manter nesta situação e, sobretudo, num contexto como o nosso, de um país em que eu fiquei admirado até com estes dados que nós podemos recolher da Pordata. De facto, 1 em cada 5 portugueses é pobre ou vive em situação de pobreza. E nós sabemos que 2 milhões de portugueses estão em situações de pobreza. E, portanto, se calhar também é uma forma de amenizar e de quase não estigmatizar também alguém e de permitir a alguém que vive numa situação que já de si é débil, que possa usufruir de outra realidade e aceder a outra realidade que não seja exclusiva só de uma classe média ou de uma classe mais alta, com os benefícios que isso traz, naturalmente. Neste Dia Mundial do Turismo divulgamos este documento que está publicado na página da Obra Nacional da Pastoral do Turismo e aproveitamos, Padre Carlos Godinho, para divulgar outras atividades que
a obra tenciona promover nos próximos tempos? Eu gostaria só, se me é permitido, só dizer que nesta acessibilidade universal vale a pena depois contemplar um outro aspecto em que incido, antes de responder exatamente à pergunta, que é a acessibilidade também, sobretudo para quem tem incapacidade de mobilidade ou tem, digamos, dificuldade de mobilidade. Esse é outro aspecto também que as pessoas têm que dar importância, criando condições de acessibilidade a todos os que pretendem visitar, sobretudo os nossos monumentos, as nossas igrejas, etc, etc. Está cá um parágrafo sobre esse aspecto. Exatamente. Sobre outras atividades, nós estamos agora nesta fase de início de ano pastoral a elaborar o programa de atividades da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, mas temos já algumas atividades em que iremos participar e que iremos promover também. Em primeiro lugar, desde já em novembro, de 7 a 10 de novembro, vamos ter a peregrinação a Roma e a Assis, integrada no Ano Santo da Misericórdia, e precisamente no encerramento da Porta Santa, e portanto estamos a promover uma peregrinação a Roma e a Assis, de 7 a 10 de novembro. Depois teremos, já no contexto da celebração do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, teremos em Fátima precisamente a nossa grande peregrinação para todos os agentes de turismo. Iremos convidar transversalmente todos os agentes de turismo para esta peregrinação, que irá acontecer no dia 13 de fevereiro de 2017. Será certamente um grande momento também para nós, com a participação. De manhã teremos o esquema normal de peregrinação e depois de tarde teremos a participação de Sr. Dom Jorge Ortiga e do Padre Carlos Cabecinhas, o reitor do Santuário de Fátima, que irão ajudar-nos a refletir alguns temas ligados particularmente à dimensão do acolhimento. E temos outras atividades que iremos realizar, iremos promover depois ao longo do ano. Naturalmente iremos participar também, eu próprio irei participar na Semana de Estudos Teológicos da Universidade Católica de Braga, do Centro Regional de Braga, também que este ano procuro olhar também os santuários e numa certa perspectiva também olhar uma das dimensões do turismo. Portanto, algumas atividades estão já elencadas, enfim, agora depois iremos elaborar o nosso programa. Muito obrigado, Padre Carlos, por estar no programa Eclésia neste Dia Mundial do Turismo. Os desafios que o turismo e a mobilidade humana colocam à Igreja e a oportunidade pastoral que o turismo representa. A concluir, eu recordo apenas que, mais logo pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.